Recording is on. Vocês conseguem ver minha tela aqui, pessoal? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Ainda não. Espera aí um pouquinho. Estranho. Porque aqui já consta como compartilhando e ele não mostrou ainda, não? Ainda não. Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Ai, ai. Engraçado. E agora? Conseguem ver aí? Agora sim. Beleza. Bom, na semana 2, né? Que nós já estamos na segunda semana, que é a unidade 2, a gente vai ter os conteúdos do capítulo 2 e 3 da disciplina. Então, o capítulo 2 é o que é gestão democrática, né? EPT, e o capítulo 3, gestão democrática e representatividade. Como são 2 capítulos e aumentou um pouco o conteúdo, eu resolvi não colocar a atividade interativa. Então, vocês vão ver que na semana 2 não tem atividade interativa, porque eu resolvi pegar mais leve para não sobrecarregar, já que o objetivo não é pesar, é tornar mais leve, mais fluido, né, o processo de absorção do conteúdo e execução das atividades, ok? E aí nós vamos nas atividades avaliativas. Atividade avaliativa, como eu havia comentado no primeiro dia que a gente bateu papo, eu falei que quando eu penso em disciplina, eu penso em torná-la o mais agradável possível, menos cansativa, menos pesada, menos maçante. Aí eu tenho tentado elaborar atividades que trazem um pouquinho mais de, digamos assim, de, entre aspas, diversão e frescor para a disciplina. Então, eu criei uma atividade avaliativa chamada cruzadinha. Todo mundo aqui já fez cruzadinha na vida, gente? Ou já ouviu falar? Alguém responde, por favor? Já. Eu ainda não. Beleza. Não Então, conheço. você já ouviu falar de cruzadinha? Edileuza ainda não. Ah, sim. Não. Bom, a cruzadinha... Talvez muita gente pode conhecer como caça-palavras, né? Eu acho que tem uma... É a mesma coisa, não é isso? Tem o Sim. caça-palavras, que você tem aquele tanto de letras misturadas, você procura palavra, mas tem aquela, a cruzadinha, aquela que você tem a dica e você vai preenchendo os quadrinhos que vai fazendo um cruzamento com outras palavras. Tem o caderninho no supermercado, todo dia que a gente vai no supermercado, aparece, tem lá para comprar aquelas cruzadinhas, que é isso aqui, ó. Você tem lá um caderno que tem essas caixinhas em branco e você vai realizar a cruzadinha. No caso do papel, você vai escrevendo, errou, apaga, escreve de novo até acertar as palavras. No final do caderninho tem lá as respostas para você corrigir caso não consiga preencher. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade quando ela está nesse modelo online, nesse modelo digital. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como que vocês vão executar, justamente para aliviar, e caso tenham dúvida, aqui a gente já esclarece. Então, aqui nessa cruzadinha, nós temos 20 campos, ou seja, 20 palavras, 20 campos não, né? 20 linhas, digamos assim, na horizontal e na vertical, que vão ser palavras, obviamente, referentes ao capítulo 2 e ao capítulo 3 do conteúdo que vocês ainda verão. Então, como que eu executo essa cruzadinha? Eu vou clicar
nos números que estão disponíveis aqui na grade, tá vendo aqui? Das 20 palavras. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, começando, né, no número 1. No número 1. Mas antes de clicar, vamos ler aqui a orientação. Você vai clicar em um número na grade para ver a dica correspondente. A palavra não deve ser digitada aqui. Quando eu clico aqui, eu não vou digitar a palavra aqui, não. Quando eu clicar no número, vai aparecer aqui, ó. A palavra não deve ser digitada na grade, e sim no campo em branco aqui, que aparece na frente da dica, porque isso aqui é uma dica da palavra, para aqui, uma dica para você descobrir qual a palavra que está escrita aqui no primeiro campo. Logo que você digitar a palavra aqui, né, xxx, você vai clicar em responder, a palavra digitada aqui vai vir para esse campo correspondente ao número 1 aqui, ok? Nessa cruzadinha, você não deve usar acentos ou C cedilha. Você vai digitar a palavra limpa. Educação, por exemplo, vai digitar educacau, né? Pássaro, passaram, né? Porque não vai ter acento. E não, você não digita C cedilha, não coloca tio, não coloca nenhum tipo de acento. É a palavra seca, só com as letras. Você vai preencher toda a sua cruzadinha, terminou, você vai clicar em verificar a resposta, e aí vamos supor que você brilhou e acertou tudo. Vai aparecer uma mensagem aqui falando, né? Não lembra a mensagem não, mas vai falar lá, que bom, você acertou 100%. Tipo isso. A nota automaticamente dessa cruzadinha vai ser registrada no seu relatório. Lembrando que, como são 2 capítulos, essa atividade ela vale 40 pontos. Então, é como se cada palavrinha dessa valesse 2 pontos. São 20 palavras da cruzadinha. Volto a dizer, cada palavra dessa foi retirada dos capítulos, né? Está misturado, foi retirado do capítulo 2 e do capítulo 3 dessa nossa unidade. Nada fora disso. Ah, professora, eu não achei a palavra tal. Então, você vai ler, vai analisar, vai buscar, porque tudo foi tirado de lá e conferido direitinho, né? É claro que eu não peguei a descrição igualzinha lá da apostila para fazer você pensar um pouco. Senão eu coloco lá, tá escrito lá, a pipa é azul. Aí eu coloco lá, qual que é o brinquedo que a criança vai usar. E pego lá a dica idêntica do que está escrito no texto, vai ficar muito bobinho. Então, assim, é para fazer você ler, você observar, você pensar um pouco, porque está dentro do contexto, mas não está igualzinho que está lá, mas está bem sugestivo. E aí, quando vocês preencherem, aperta lá, verificar a resposta. Então, vamos supor que você digitou uma palavra errada, que não é a palavra que dá dica, e aí você preencheu tudo e clicou em verificar a resposta. Se tiver uma palavra errada no campo, ele vai dizer para você e vai apagar as letras daquela palavra que esteja errada. Então, você vai voltar e vai falar assim, olha, tem campos errados que foram apagados. Aí vai apagar para você, porque você tem 5 chances para fechar a cruzadinha. Então, errou uma vez, ele vai dizer, você vem aqui, não vai sair, não. A não ser que você queira fechar a cruzadinha, ela vai ficar lá em andamento. Mas errou, ele vai limpar e vai te dar a oportunidade de continuar preenchendo. Errou de novo, vai continuar preenchendo. Durante 5 vezes, eu fui muito generosa. Durante 5 vezes você vai poder fazer essas correções. Deu as 5 vezes, a nota mais alta vai ficar lá, porque é a nota mais alta. Então, você errou uma, corrigiu, beleza. Errou outra, corrigiu, beleza. Corrigiu 3 e ficaram 2 erradas. Ele vai te dar a nota proporcional ao que você acertou. Entenderam, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, sem dúvida. Foi bem claro. Então, essa é para ficar mais leve, para fazer você ler o texto, e para ficar mais divertido também, porque quem goza, eu adoro cruzadinha, eu vivo comprando caderno de cruzadinha, para ficar uma coisa mais leve e você, de certa maneira, memorizar determinados conceitos que estão nos capítulos, ok? Então, esse é o objetivo da cruzadinha, e
eu queria explicar para vocês sobre como executar. Quando você vem na atividade aqui na abertura dela, tem também toda uma explicação, passo a passo, de como você vai executar essa atividade. Bem explicadinho aqui, palavras distribuídas na horizontal e vertical, de qual é a parte né, que diz respeito do capítulo 2 e 3, como que você tem que digitar, quais os botões que você tem que apertar. E aí eu falei dessa questão das 5 oportunidades de realização, que não está escrito aqui, mas eu estou falando aqui para vocês. Beleza, gente? Bom, então agora nós vamos para um slide que eu criei para a gente conversar sobre alguns pontos de reflexão desses capítulos. E não se preocupem, quem não leu, quem não viu, quem não sabe nem aonde está passando o material da segunda semana. O objetivo não é fazer nenhum julgamento, punir ninguém. O objetivo é trazer as ideias, a gente discutir dentro da nossa realidade, porque são ideias que casam com a nossa realidade, comungam com a nossa realidade. E aí, quando vocês forem ler, vocês já vão ter uma análise, um pensamento a respeito dos temas que a gente tem no capítulo 2 e 3. Tá tranquilo aí, meu povo? Tá tranquilo aí? Alguém diz aí para nós? Dá um ok, diz alguma coisa? Tudo ok. Tá tranquilo. Bora. Beleza, então, bora lá. Deixa eu compartilhar. Boa noite, professora. Desculpa interromper. O meu áudio, eu não sei se os demais colegas estão com o mesmo problema. Está muito baixinho, eu quase não escuto a senhora aí de Deus o que está falando. Aqui tá claro, tá alto. Tá legal aí para quem não tá bom? Além da Edileuza, desculpa, Edileuza, né? Isso. Ele estava normal, mas abaixou e eu estou escutando bem baixinho a voz da senhora. Ué, tem mais alguém que tá com esse problema, gente? Para mim tá normal. Pra mim, tá Pode ser no meu áudio mesmo, professor, pode ser então. da sua Ele máquina. estava com problema. Tá bom, então. Bom, eu vou procurar falar um pouco mais devagar. Se você tiver dificuldade, Edileuza, você né, cutuca aqui para eu repetir, até que você ouça, tá bom? Tá bom, eu vou deixar o aparelho mais próximo a mim, que aí eu acho que eu consigo escutar mais, prestar mais atenção. Tá bom. Obrigada. Nada, querido. Desculpa atrapalhar. Não atrapalhou não, aqui é o nosso momento. Bom, eu vou compartilhar aqui a outra... Só ver uma coisa aqui antes disso. Beleza, tá gravando ainda. Ok. Bom, vocês conseguem ver a minha tela aí, pessoal? ainda não, só a sua imagem, né? A tela não, ainda não está compartilhada não. Peraí, então, deixa eu voltar ali. Janela, seleciono, compartilhar. E agora? Sim, agora apareceu. Democracia e gestão. Agora eu tô vendo a tela, sim, professor. Beleza. Tá ok, professor. Vocês veem no tamanho razoável? Ou fica pequeno? Não, tá um tamanho bom, sim. Ah, então ótimo. Bom, na semana passada me apresentei, né? Tem alguém que não estava na semana passada e está aqui hoje, gente? Eu não estava na semana passada, não. Raramente eu consigo assistir, porque geralmente esse horário eu estou dando aula. Hoje é que deu uma folga. Inclusive, quem está falando? Josiel. Josiel, inclusive, a ideia de variar os dias da semana é justamente para poder englobar, né, para poder incluir alunos que não conseguem participar, porque eu tinha colocado num dia fixo, e aí foi colocado para mim para eu variar os dias, um dia na quarta, outro na segunda, e assim vai. Desculpa, para dar o... Eu achei... Oi? Eu particularmente achei ótimo, porque desde quando eu comecei o curso, essa é a primeira aula que eu consigo assistir ao vivo. Ué, então, que bom, me sinto privilegiado. Que bom, né?
E aí eu coloquei os dias variados justamente para as pessoas conseguirem participar, né? Quem tem compromisso nos outros dias. Bom, como nós falamos, como eu falei, o dia hoje, né, na semana 2, nós estamos falando da unidade 2, a maioria com certeza não conseguiu ver o conteúdo, porque hoje é o primeiro dia do conteúdo, mas a gente tem o capítulo 2, que diz, né, que diz respeito ao tema que é gestão democrática no EPT, e o capítulo 3, que é gestão democrática e representatividade, quem faz o quê. Então, eu já vou começar com uma imagem. Então, não se preocupem, porque eu não fiquei presa à teoria, né, digamos, de maneira literal. Eu procurei trazer conceitos que facilmente são linkados à nossa vivência e que a gente consegue pensar e refletir de maneira muito tranquila. Então, não se preocupem, não fiquem, né, tensos em relação ao conteúdo, à teoria, porque dá para a gente participar numa boa, da forma que eu coloquei a aula aqui, já pensando nessa possibilidade da maioria não ter tido tempo ainda de ver o material, ok? Bom, eu gostaria muito que vocês participassem, gente, porque aqui não é um julgamento, não é um tribunal, é legal a gente ouvir a opinião de cada um, a visão de cada um. Na aula passada foi super legal que alguns alunos trouxeram realidades vividas dentro do que a gente discutiu aqui, foi muito enriquecedor, foi bem, bem bacana mesmo. E aí eu convido vocês novamente a interagirem, trazerem suas opiniões, pensamentos, até vivências, que enriquece muito o nosso bate-papo. Eu nem gostaria de chamar de aula, não, porque, na verdade, é um bom bate-papo sobre os conceitos que a gente tem visto no decorrer do material. Então, essa imagem, ela representa, foi uma criação gerada por IA, né? Uma imagem gerada por IA, e ela representa uma fábrica de alfinetes. Então, quando vocês olham para essa fábrica de alfinetes, o que vocês percebem, o que vocês observam, o que vocês têm a dizer sobre isso? Por favor. Alguém se habilita? Você gostaria que descrevesse alguma coisa em específico, de algum ponto de vista específico? Sim, fala o que você percebeu, o que você viu, o que você tem. Fala o que você desejar, dentro do que você enxerga nessa imagem. Eu percebo que várias pessoas de idades diferentes trabalhando em um lugar aqui precário, condições precárias. Uhum. E muita coisa ao mesmo tempo, enquanto a gente cozinha lá, outros mexem em cima da mesa. E, que nem eu falei, pessoas de idades diferentes. Parece que tem pessoas mais novas ali, pessoas mais idade mais avançada. Uhum. E aí você viu que isso tudo aí é para fazer alfinetes, né? Sim, sim. Uhum. Bom, mais alguém quer trazer um olhar sobre essa imagem, gente? Pelo que eu vi ali, cada um tem uma função, né? Uhum. Tem um papel ali, como se fosse uma linha de produção, né? Isso mesmo. Uhum. É um tipo de fábrica, né? Isso aí. Sim, é uma fábrica de alfinete que, como você disse, tem uma linha de produção, né? Um ali, não sei, deve estar finalizando o alfinete, o outro está olhando algum ponto, o outro está batendo lá uma marretinha, o outro está lá no fogo, né? Provavelmente derretendo ou aquecendo lá o aço, né? O fio de aço. O outro puxa uma corda ali, né? E cada um numa função específica. Que lembra uma linha de produção, sim, é uma linha de produção, né? Cada um fazendo o seu papel. Bom, alguém mais enxergou algo diferente, ou alguma observação que queira fazer? O outro amigo, quando vocês forem falar, gente, por favor, eu peço que vocês falem o nome, porque como eu não os vejo, não tem como saber quem comentou. O outro aluno, acho que é o Josiel, se eu tiver gravado bem a voz dele. Isso, mesmo. Falou da situação precária, né, do ambiente antigo, das idades diferentes, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, né, nesse movimento da produção. Alguém mais quer trazer algum comentário sobre essa imagem para a gente?
Bom, se quiserem falar, podem dar o grito aí que eu volto e a gente conversa. Vamos seguindo. Bom, eu já, falei, fiz o convite já descrito aqui. Olhem para essa imagem da fábrica de alfinetes. Um só estica o arame, outro corta, outro faz a ponta. Na escola de vocês se sentem às vezes estica arame, fazendo só uma parte sem saber o que está acontecendo no todo? Eu sei que a maioria, ou todos aqui que estão presentes, trabalham ligados à educação. A maioria professores, mas tem gente que trabalha na gestão. Dada essa pergunta, como você se sente na sua escola? Você se sente ali uma pessoa que fica ali repetindo o seu papel? Ou você tem noção do todo, ou você participa do todo? Como é o seu papel no seu trabalho relacionado à educação? Alguém pode falar para a gente, por favor? Sejam sinceros, tá, gente? Tragam a verdade, a realidade, porque isso enriquece muito o nosso bate-papo. Aproveitando aí, o pessoal tá mais tímido, aproveitar para falar. Fica à vontade, não tem. Pode falar quantas vezes quiser, não tem essa não. Pode falar quanto quiser. Então, com relação a essa situação específica, lá no meu trabalho, às vezes, eu consigo participar assim, de muitas partes, mas ainda assim, não sei se eu acredito que isso pode ser um ponto em comum com outras profissões, é que às vezes a gente sente a falta, a gente sente a lacuna de alguma coisa que, por exemplo, mais direcionado para a aula, por exemplo, a gente sente, às vezes, que lá no processo seletivo de um determinado curso, quem é responsável por esse processo seletivo deixa a desejar com relação ao perfil dos alunos que estão lá para aquele curso em específico. Então, a gente sente que em algumas partes do processo, situações importantes, onde quem está lá na ponta poderia contribuir muito, acaba não conseguindo ter acesso a essa informação lá no começo. Então, você quer dizer que há momentos, há determinadas situações dentro desse contexto que você citou, que a pessoa fica lá no estica-arame. Ela executa aquela função dela sem participar ou interagir com outras etapas desse processo. É isso? Exato. Então, Exato. Acontece isso ainda, né, no seu olhar dentro desse contexto que você trouxe. Mas alguém quer contribuir, gente, com essa pergunta? Bom, se quiserem falar aí, eu peço que chamem aí que a gente volta e dá abertura para comentar, já que os assuntos estão interligados. Então, a imagem mostra uma fábrica de alfinetes inspirada na descrição clássica de Adam Smith, que vocês vão ver lá na teoria, que fala da divisão do trabalho, onde cada um executa parte do trabalho e dentro da visão dele, há uma produção mais efetiva, o trabalho rende mais, porque cada um executa uma parte, mas ele não descarta digamos, a técnica de cada um, a inteligência de cada um. Ele diz o seguinte: as pessoas têm suas capacidades, são hábeis, são qualificados naquela parte do trabalho e executam e fazem uma produção que é gratificante, que vai render, que vai produzir mais e vai gerar um bom capital. Ele não diz que todo mundo precisa ser ignorante e executar só aquilo ali. Só que isso tem um lado negativo, porque aquela pessoa que, mesmo que conheça aquela técnica, seja hábil naquela técnica, se ela concentra só na execução de estico arame, estico arame, estico arame, ela, de certa maneira, se torna alienada, porque ela não sabe, não conhece ou não participa das outras etapas. Pode até, de certa maneira, ter uma noção de cada etapa, mas ela não participa, ela fica no processo que, digamos, seria um processo de alienação no todo. E muitas vezes, ali é um exemplo simples de uma pequena fábrica de alfinetes, mas em grandes indústrias, em grandes fábricas, muitas vezes a pessoa não vê o produto final, não sabe como que acontece essa produção até chegar no produto final. Às vezes até sabe, mas não tem noção das outras etapas. Na educação profissional e tecnológica, a descrição de Smith é usada para mostrar a lógica da fragmentação. Temos um alfinete que vai sair como um todo, né? Vai ser saída, é ótimo. Vai sair como um todo, como produto final, mas
fragmentado em etapas e com as pessoas repetindo e trabalhando de maneira dividida em movimentos repetitivos, como uma linha de produção que alguém trouxe para nós. Bom, a imagem é perfeita para explicar a antipolitecnia, que é o adestramento para uma única tarefa, e contrastar com a politecnia, que é a formação integral, que é o objetivo da gestão democrática no IPT. Então, a politecnia, qual que é o objetivo? Que a pessoa una a técnica, né, a teoria e a técnica, que ela participe, que ela pense, que ela saiba como é construir essa técnica, mas que ela também execute na prática, ou seja, participa de todo o processo. Quando você é adestrado para fazer uma coisa só, né, ficar ali puxarando, esticarando, você está fazendo está se contradizendo à politecnia, ou seja, está no caminho contrário. Então, a politecnia é um ensino que liberta o trabalhador da condição de peça de engrenagem. Todo mundo aqui já viu aquele filme lá do Charles Chaplin? Todo mundo já viu? Já vi sim, professor. É muito bom esse filme. Eu acho que a grande maioria, né, já deve ter visto. Que ele retrata bem essa linha de produção. Professora. Oi? Também já vi. Muito bom. Que mostra bem lá, tem um humor, né, mas é um humor triste até, é um humor triste, fica meio contraditório, mas é um humor que traz uma realidade que é triste, porque a pessoa fica ali uma vida inteira batendo o martelo, batendo martelo, e entra num processo adoecedor, tanto é que ele sai da fábrica, não sei se vocês lembram, com aqueles tiques, né, puxa o pescoço, mexe a perna, porque ele fica tanto tempo naquele processo repetitivo, que ele sai dali da fábrica com aqueles tiques, porque passa horas e horas naquela mesma atividade. Então, politecnia é um ensino que liberta o trabalhador da condição de peça de engrenagem e o transforma em um pensador da sua própria técnica. Quando a pessoa conhece a técnica, tem uma teoria, tem um conhecimento mais amplo do que executa, ele consegue, inclusive, transformar o produto. Ele consegue participar, sugerir, perceber o que pode ser melhorado, ele pode contribuir com melhorias, se tiver abertura para isso, obviamente, se não for um regime rígido, né? Mas ele consegue contribuir com melhorias na estrutura. E o que muitas vezes entra no campo da gestão social, da participação coletiva, de ter abertura para dizer, olha, essa peça pode ser melhorada, essa esteira pode ter uma engrenagem, uma estrutura mais fluida, a gente pode criar essa forma, né, melhor, que pode ser melhor trabalhada para facilitar o produto, para gerar, né, um melhor resultado lá na frente, porque a pessoa consegue ter uma visão crítica, ter um pensamento, contribuir literalmente como um pensador do processo, né? E ela vai ter uma visão mais ampla, participativa e, com certeza, mais produtiva. E nesse inteirinho vai se sentir mais feliz, porque quando a gente se sente participativo, quando a gente vê que a gente faz um processo, ou cria, ou participa da criação, ou sugere, e a nossa ideia ela é aplicada, e a gente vê frutos disso, isso é muito gratificante, né? É a nossa liberdade de movimento sendo aplicada. Então, em resumo, eu gerei essa outra imagem aqui através de IA, onde retrata a politecnia, a união do saber com o fazer, que gera formação omnilateral, corpo e mente, onde você se sente participante ativo no processo da construção, onde você sugere, onde você também é um pensador, onde você também ajuda na gestão, onde você participa de todas as etapas. Aí do lado esquerdo da imagem tem aí essas pessoas, esses alunos trabalhando ali, construindo, né, provavelmente um robô aqui, um braço mecânico, os outros analisando no laboratório, e do lado direito uma sala de aula onde todos opinam, participam, discutem a teoria, fazendo uma junção do que estão aprendendo, né, do saber, e colocando em prática, executando o que aprenderam, o que discutiram, o que absorveram numa sala de aula, né? Então,
ciência, teoria crítica e emancipação do lado direito, técnica, produção e prática do lado esquerdo. O não foi atingido, mas caiu no chão e foi imobilizado. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa parte aqui, gente? Perto da entrada do salão onde acontecia o Alguém? jantar. O tirador só foi parado perto dessas escadas. Bom, tem alguém que está com o áudio ligado aí? Se puder. Kelly, parece que o áudio da Kelly Adams estava aberto. Ah, sim. Bom, os tutores estão presentes e querem participar, comentar alguma coisa? O Lucas e o João? Não, professor, eu estou apreciando a aula. Então tá bom. Em algum momento também eu faço minha... Oi? Não. Em algum momento eu lanço minhas contribuições, mas por enquanto estou na base de apreciação. Então tá bom. Tá ótimo. Fique à vontade. Você e João fiquem... Tá tudo bem também, Elaine. Obrigado pela apresentação. Tá aberto? Bom, se a fábrica de alfinetes nos divide, a Politecnia nos une. Vejam, de um lado a prática, a oficina, que tem na imagem anterior, né? A mão na massa, do outro a teoria, o debate, o pensamento crítico. Na EPT, a gestão democrática serve para garantir que essas duas mãos se encontrem, formando um profissional completo, um cidadão governante. Bom, aí eu vou entrar nessa outra parte que a gente estava falando aqui da forma de participar, de ter consciência, como seria se fôssemos apenas uma peça da engrenagem, ou se nós entendêssemos como todo o processo de produção ocorresse, né? A gente entra na gestão mais democrática, quando a gente une teoria com a prática, e a gente se torna participante de todo o processo. A gente pode governar etapas do processo, a gente pode sugerir, participar, que entra na questão da gestão democrática. E aí a gente entra um pouco no campo do capítulo 3, gestão de quê? Aí eu vou convocar vocês para um exercíciozinho aqui, uma provocaçãozinha aqui para a gente refletir e trabalhar de maneira sutil e leve os conceitos que vocês vão ver quando pararem para lerem, estudarem a teoria. Eu convido vocês a imaginarem uma escola, que pode ser que você trabalha, ou uma escola aí do seu pensamento. Gestão democrática é gerir papel ou gerir gente? Bem facinho essa pergunta, né? Alguém quer falar para nós? Gerir pessoas. Ao invés de árvore, tem mais, ao invés de mar. Tem alguém falando, não consigo ouvir. Alguém mais? Professora, meu áudio está aberto, Edileuza. Está aberto, agora eu consigo te ouvir. Professora, apesar que eu estou tentando fechar ele, porque assim, se fizer algum ruído aqui em casa, vocês vão escutar, porque assim, para mim está aparecendo uma tela e não muda essa tela. Eu não sei se é da aula, porque assim, eu saí da sala e entrei por aquele problema do áudio, né, que estava estava baixo. Eu estou escutando a senhora bem agora. Só que, em contrapartida, eu não estou conseguindo ver a imagem que a senhora está passando, né? E nem ter acesso ao meu áudio, no caso, se precisar desabilitar ele. Entendi. Quando você participou da outra aula, como que é? O seu Edileuza. Nome? Edileuza. Você conseguiu participar da outra aula? Não, eu não consegui nem sequer entrar na outra aula. Sim. Eu estou com problema na minha câmera e no meu áudio já há alguns dias. Entendi. Mas quando você vê a tela que está sendo apresentada, você vê a tela com os alunos? Não, no início da aula, sim. Uhum. Quando a primeira vez que eu reportei para a senhora o problema no áudio, né? Uhum. Que estava baixo, eu estava vendo e estava acompanhando, né, a tela que a senhora falou. Sim. Agora, pelo que a senhora comentou aí, a tela que eu tenho é diferente, porque no meu lado do direito aparece, só para você ter uma noção, para ver se é a mesma. A foto de um rapaz, de uma moça, um código-fonte, como fosse um código-fonte de computador, e um pedacinho de um texto que não dá para entender o texto que é. Ah, tá. Eu acredito que não tem. Ele parece que ele está puxando alguma coisa do Google, mas ele está na tela da senhora. Né, entendi. Você pode ter habilitado uma forma de apresentação que apresenta mais de uma informação do aplicativo. Mas quando você vai na parte de baixo da sua tela, parece um retângulo cheio de símbolos aí?
Não, ele não está mostrando nada. Ele só mostra esse pedacinho. A tela tá branca, né? Sim. E não aparece mais a minha câmera, não aparece o meu áudio. Por isso que eu perguntei. Entendi. Eu achava que eu estava sem áudio. Tá, mas você consegue ouvir o que eu estou lendo aqui, as colocações que a gente está trazendo? Sim, sim. Tá bom, a gente Sim, vai por isso que eu trabalhando perguntei. isso aqui junto, tá bom? Se tem algum problema assim de barulho, porque eu tenho o bicho de estimação e eles são meio barulhentinhos, se Sim. latir muito, aí só me avisa que eu tento abaixar para escutar a senhora mais baixo, mas para vocês não escutar o barulho daqui. Tá bom, Edileuza, eu agradeço, tá bom? Obrigada, Bom, no final professora. da aula, se você quiser aguardar um pouquinho, eu posso tentar te ajudar para ver o que é na aplicação. Depois que a gente terminar, no aplicativo, eu posso Eu gostaria tentar te sim. ajudar, tá? Na hora que todo mundo Eu aqui encerrar, eu posso tentar ajudar você, tá bom? Obrigada, professora. Nada. Bom, então, já foi respondido aí que a gestão democrática ela está, né, mais focada na questão da gestão de pessoas. Professora, Sim? tem uma pessoa na fila que eu não estou conseguindo ver o nome. Kelly Adams. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. Você gerou aí uma provocação na gente, né, com relação à questão dessa reflexão. Sim. E aí você pediu para que alguém respondesse, né? E aí eu gostaria de responder um pouquinho. Fique à vontade, por favor, é um prazer. Então, eu sou professora, né? Professora e supervisora pedagógica, já com 18 anos de profissão. Então, para mim, gestão democrática não é só gerenciar tarefas ou papéis, né? Mas principalmente cuidar de pessoas e das relações dentro da escola. Eu acredito que quando as decisões elas são tomadas sem ouvir quem será diretamente impactado, né? Tanto alunos, professores, enfim, a gente passa a ter uma gestão que não é uma gestão democrática, é uma gestão impositiva, né? Ela pode até ser eficiente do ponto de vista administrativo, mas ela não é uma gestão participativa, né? Então, assim, gestão democrática, como eu mencionei, é gerir gente com gente e para gente, né? Então, assim, ela envolve todos os campos ali, né? Tendo ali, claro, como teórico, como centro de tudo, os nossos alunos. Ela envolve escuta, ela envolve diálogo, ela envolve a participação, a corresponsabilidade, principalmente, a valorização da construção coletiva. Já a gestão que é focada somente nas questões relacionadas a metas, resultados, né? Ela acaba sendo algo mais frio, né? Ela se torna distante ali da realidade, principalmente no momento atual, né? Então, a melhor prática, na verdade, é a questão de ter ali um equilíbrio entre as questões de meta, né? E não só a meta, né, mas dessa escuta participativa, né, essa garantia dessas decisões e que tudo seja construído coletivamente. Então, eu acredito que é isso daí. Muito bom, Kelly, muito bom mesmo. Mas aí agora eu vou puxar você. Na sua escola, no lugar que você trabalha, você vive essa realidade ideal de uma gestão democrática? Ou você percebe oscilações entre uma gestão mais estratégica e gestão social? Como que é a sua realidade? Então, a minha realidade, né, só para contextualizar, para todos entenderem a minha realidade hoje. Enquanto gestora, né, gestora pedagógica, dentro de uma escola de periferia, onde que a gente abarca cerca de 16 bairros, sendo a única escola estadual da região, sendo que nossa escola, ela ocupa hoje, a minha escola é muito precária, sabe? Ela ocupa hoje o espaço do município, nós não temos sede própria, nós temos 4 salas de aula para conseguir atender as 16 regiões, e ela funciona nos 3 turnos. Então, com relação à questão da gestão ser uma gestão... Onde fica a sua escola? 7 Lagoas, o bairro chama Cidade de Deus, é uma região periférica, né, extremamente violenta, e ela pega todas as regiões que são periféricas, assim, de 7 Lagoas. Nossa.
Tenso. É um pouquinho complicado. Eu estou nessa região já tem 5 anos, né, como transferência, e aí com relação à questão, né, voltando aí ao ponto, né, da gestão ser democrática, a gente acredito que não só na minha escola, mas nas escolas estaduais, de uma forma geral, a gente tem sido tomados por certas decisões, né, que não são ali democráticas, né, o processo hierárquico, né, que vem de cima para baixo, e as questões administrativas têm tomado totalmente, né, o trabalho dentro das escolas, enfim, né, é claro que não a gestão democrática quase sempre não é uma realidade, né, algo real dentro das escolas. É algo, é o ideal, mas não é porém real. não é real, na maioria das vezes, exatamente por uma política, né, que hoje, querendo ou não, gere todas as instituições, e as demandas administrativas acabam nos abraçando. Mas com relação à questão da escuta, né, de fazer aí essa escola de gente para gente, por mais que a nossa escola hoje seja uma escola vista como uma escola prioritária, nem é esse termo que usa, mas só para, né, para quem não está dentro do contexto educacional hoje das escolas regulares compreender, a nossa escola é uma escola prioritária, mas a gente faz a escola da gente para gente. Então, muitas das vezes, a nossa escola, ela peca muito exatamente por tentar, dentro do nosso núcleo, abarcar essa questão democrática, né, fazer com que esse aluno ele se torne protagonista, que ele tenha voz, até mesmo por uma questão de quebra de ciclos, né? Há uma necessidade de quebra de ciclos aos quais é necessário a escuta, né? A escuta, a participação, a questão do pertencimento, ele precisa ser real, por mais que muitas das vezes as questões administrativas, elas não nos permitem, né, essa participação ativa do sujeito que a gente está trabalhando, mas é necessária, né? E aí a gente acaba pecando exatamente por muitas das vezes tentar viver essa gestão democrática, né, de ter a participação, que muitas das vezes nessas questões que vem, né, com relação a questões das avaliações externas, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para que esse sujeito ele seja representado, não somente, né, essa questão de não tornar pertencente daquilo. Então, assim, entre o real e o ideal, a gente ainda está longe do ideal. A gente tenta fazer o possível, né, para que o real ele se torne ali o ideal ao momento. Então, ora a gente tem essa escuta, né, tanto dos profissionais, quanto dos alunos, quanto de toda a comunidade como um todo, e tem hora que a gente tem que falar, não, peraí, não dá, porque a gente precisa cumprir, né, com todo o cronograma burocrático né, que vem de cima para baixo. Exatamente. Bom, então a gente vê que o que você trouxe é a realidade de muitas escolas, né? Não vou dizer todas, não, porque obviamente, provavelmente há de haver escolas em que a gestão social ela é mais aplicada do que a gestão estratégica, ou digamos, é mais homogêneo, que a gente precisa bater meta e planilha, mas o ideal seria equilibrar com uma gestão focada no diálogo e no bem comum, né? Mas a gente vê que a realidade, principalmente das escolas de periferia, elas não são bem esse ideal que a gente tem conversado aqui, né? Isso aí é uma realidade que não é colocada só, não existe só nas escolas de periferia, não. Na aula passada, que a gente gerou um debate, a gente viu exemplos e vivências muito interessantes relacionadas a essa questão, porque escolas, por exemplo, de pessoas de classe média alta, também vive essa questão da imposição. Muitas vezes, quando os pais pagam, eles exigem determinadas posturas da escola, que a escola acaba acatando para não perder o cliente. Então, foi bem legal que eu trouxe um desafio aqui que falava da instalação de câmeras na escola, e, coincidentemente, teve pessoas do grupo que falaram de experiências que viveram justamente com a questão de câmera na escola. Então, foi bem legal que trouxeram realidades de uma escola
de periferia e de uma escola de classe média alta. É relacionado Mas essa exatamente à questão da câmera, de instalação de câmera. Igual, por exemplo, por mais que, desculpa, Tudo bem. professora, por mais que uma escola seja de periferia, e aí a gente tem a defasagem de diversas coisas, igual a gente não tem biblioteca, nós não temos diversos itens, mas a câmera, ela tá lá. Uhum. A câmera, ela tá lá espalhado por todos os espaços, assim. Eu desconheço um espaço numa escola que não tenha câmera de vigilância o tempo todo. Você foi mais um exemplo prático dentro do que a gente discutiu na semana passada, porque às vezes por não houve julgamento, mas às vezes é substituída porque o pouco que a escola tem, se não tiver uma vigilância, uma câmera lá para vigilância, perde-se, né? Porque sendo uma escola de periferia, o índice de assaltos, de invasões, o índice é grande. E aí, ao invés de montar uma biblioteca para ser saqueada posteriormente, por exemplo, coloca-se câmera para, entre aspas, tolher possíveis invasões, etc., transgressões. Então, E aí acaba gerando a questão da reflexão com relação à questão do pertencimento, né? Como fazer uma gestão democrática se o próprio sujeito que está envolvido, primeiro, ele não se sente pertencente, segundo, ele não se sente interessado, porque não tem uma biblioteca, não tem uma quadra, não tem um laboratório. Tem simplesmente um pátio com 4 salas de aula. Então, assim, a questão do pensar, né, o pensar pedagógico no processo de gestão democrática, a gente precisa ser um pouco de showman, né? Por mais que o professor não tenha que assumir esse papel, né, não somente o professor, mas o gestor como um todo, a gente precisa ser um pouco desse showman para tentar, não somente com um aluno, mas principalmente com um profissional que está à frente de tudo, né? Se a gente não oferta o equipamento para trabalho, né, para trabalhar ali, a gente muito se fala, por exemplo, das tecnologias, muito se fala das metodologias ativas. Se eu não oferto, como fazer? Né? E o problema, a questão é anterior a isso, né? Então, assim, se existe uma família complicada, uma região complicada, uma história de vivência do lugar, né, muito restrita, então a pessoa já vem de uma vida sofrida, uma vida complicada, uma realidade dura. Quando ela chega na escola e não tem recurso que possa tornar mais atrativo ou instigante o processo do ensino, da aprendizagem, é complicado. Então, nós temos uma realidade que não é um mar de rosas, muitas vezes, né? Mas a gente sabe que o professor, ele faz milagre, muitas vezes. Ele é um grande milagreiro, né? Porque não é fácil, na realidade, muitas vezes enfrentada, que a gente vive na escola, principalmente escola de periferia, escola pública, numa região mais humilde, mais, digamos, onde o poder aquisitivo ele é mais complicado. Mas também em áreas nobres existe também um processo delicado, que não é, por exemplo, a falta do dinheiro, mas o dinheiro que impõe e controla. E muitas vezes não permite que haja uma gestão social. Então, é muito complexo. Mas que a gente possa absorver o melhor desses nossos estudos e, dentro do contexto da nossa realidade, tentar trabalhar de forma ética e aplicar da melhor maneira possível uma gestão que seja, né, que vise melhor o bem comum, o diálogo e o bem comum. Mais alguém quer comentar, pessoal? Para a gente fechar aqui com uma dinâmicazinha rápida? Professora, tem um comentário aqui no chat da Janaína que ela disse como é triste que nosso país tenha poucas escolas, e também tinha um colega que queria falar e abaixou a mão. Era um homem, eu não lembro o nome agora. Mas levanta a mão aí, colega. Se a Janaína quiser falar... Sim, por favor. Se estiver por aqui. Alguém que levantou a mão e desceu, por favor, levante de novo. Alguém? Acho que foi Josiel. Não sei. Enfim, fica livre, sim, né? eu tinha levantado e aproveitar um pouquinho
do que a colega Kelly trouxe, poder enriquecer mais o discurso, mas ela pontuou muitas coisas que interessantes, foi relevante, estava direcionado dentro do que eu ia falar, então complementou lá. Então por isso você desistiu, José. Sim, ela englobou sua ideia, se eu colocar assim. Porque você acabou parando na questão do slide falando dessa gestão estratégica, né? E às vezes, no ponto de vista, acho que é um limiar complicado, difícil, quando chega naquela parte estratégica e gestão social, né? Até qual que é o limite ali, se é que tem um limite, né? Para o gestor, acredito que é complicado estar na pele, né? O limite, o limiar entre a gestão através de indicadores, que o que é cobrado da gestão, para a gestão humana ali, como a nossa colega que ele falou, questão feito por pessoas, para pessoas, com pessoas. Então, esse limiar aí é complicado. Concordamos com você, é uma realidade dura, mas que a gente possa, né, se esforçar dentro da nossa bagagem, dentro do que a gente absorve, dentro do nosso conhecimento, que a gente consiga, né, que a gente possa se esforçar e fazer o nosso melhor. E o nosso melhor nem sempre é o ideal, mas a gente faz porque tem toda uma realidade, a gente precisa trabalhar, precisa ter um salário, precisa pagar as contas, e muitas vezes você precisa se submeter ao que é imposto, porque senão você muitas vezes pode simplesmente perder o emprego. Então tem esse outro lado também que é delicado, então é preciso fazer o melhor dentro do que a gente consegue e do que é a nossa realidade, que muitas vezes não atinge o ideal, mas é um caminho, né? Bom, meus queridos, dentro desses slides eu trouxe esses pontos aqui que vocês vão ver na teoria, né? Eu trouxe as principais ideias para a gente discutir, visando mesmo, como eu disse, a questão de que provavelmente a maioria ainda não conseguiu verificar o material, né? Estudar o material, mas vocês vão ver que quando forem ler o material vai estar tudo muito interligado nessas questões principais aqui. Eu agradeço, mas eu vou, antes de fechar, a gente tem uns minutinhos ainda, assim, a gente vai passar um pouquinho, mas eu prometo que é coisa rápida, para a gente, um desafiozinho rápido, uma dinâmica rápida, só para a gente fechar as ideias discutidas aqui. Eu vou parar o compartilhamento, porque eu vou ler, né, porque agora eu quero ver a participação de vocês, vai ser uma coisa bem tranquilinha e levezinha. Bom, vocês já veem a tela normal aí de vocês? A minha tela de exibição já saiu? Sim. Saiu, professor. Beleza, obrigada. Então, vamos lá, gente. Agora vocês vão usar, por favor, o chat. Ninguém vai precisar escrever nada, mas vocês vão usar um emoji aí. Todo mundo consegue localizar um emoji aí? Quem consegue, né? Quem tiver condições aí, por favor, de localizar um emoji de mãozinha, de joinha aí no aplicativo? Vocês conseguem ver aí? Beleza? Então tá bom. Então, olha só. Eu vou chamar de termômetro. Como está o clima na sua escola? Então, vou fazer umas perguntinhas. Vocês vão só fazer joinha para cima. Como que é para baixo? Joinha é o dedinho para cima. Tem um nome quando o dedinho é para baixo? Alguém sabe dizer aí? O nome disso aí? Uma expressão negativa, que não tá ok. Vamos pensar assim. Ok e não ok. Vamos falar assim, então. Bom, como está o clima na sua escola? Então, eu vou fazer breves perguntas e vocês vão colocar para mim joinha, ok e não ok, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um divisor aqui, porque eu vejo que vocês já colocaram joinha aí que viu e que não viu. Eu vou colocar aqui uma frasezinha para que a partir do termômetro, que é a palavra que eu vou colocar aqui no chat, eu já saiba, já tenho uma visão do que vocês vão digitar, ok? Então, à medida que eu for perguntando, vocês coloquem a partir dessa palavra termômetro que eu digitei aí no chat, ok? Então, vamos lá. Pergunta sobre participação. Você tem voz ou assina a lista de presença? Quem tem voz, joinha, ok. Quem só assina a lista de presença nas reuniões,
nas decisões, coloca aí um dedinho para baixo. Né? E sejam sinceros, não precisa ter vergonha. Porque na gestão democrática as pessoas participam, né? Mesmo no contexto difícil, igual a Kelly trouxe, dentro do que você consegue, muitas vezes você participa um pouco, mas às vezes a coisa é tão densa, complicada, difícil, que você vai lá e fala, olha, eu vou só assinar a lista de presença, porque eu não dou conta. Isso não dá, eu não concordo, mas a minha voz ela não é ouvida, eu não consigo ter uma voz ativa, então vou lá só assinar a lista de presença. Né? Então, dentro dos participantes aí, ó, tem algumas, a maioria, olhando rapidamente, consegue ter voz ativa, mas tiveram 1, 2, né, 3, uns 3 aí dentro desse com 4, que disseram aqui, né, pelo símbolozinho, que não tem voz ativa. Então, acontece, né? Porque cada realidade traz um contexto que a gente não pode nem julgar. A gente viu o exemplo que a Kelly trouxe de uma realidade bem, bem complicada, chega a ser até triste. Uma escola que não tem uma biblioteca, não tem uma quadra, tem lá 4 salas de aula e um pátio. Numa região periférica, difícil, violenta, complicada, onde não tem, que o professor tem que ser, como ela trouxe lá, né, não lembro a palavra certinha, mas tem que fazer das tripas coração, tem que se virar para tornar o mínimo atrativo aquele ambiente de ensino-aprendizagem. Então, não é fácil não, gente, é triste, chega a ser triste, né? Bom, segunda, falamos de responsabilidade. Quando algo acontece de errado na sua escola, no seu ambiente de trabalho ligado à educação, né, ou de um modo geral, quando dá errado, o grupo, né, que decide, ou né, que está ali no processo de comunicar, de chamar para interação, que participa da gestão, o grupo assume né, a questão, o problema, ou procura um culpado. Ah, é o governo, ah, é o bairro, ah, é a família, ah, é o vizinho. Bom, de novo, se vocês assumem, né? No caso, o grupo assume o BO, como a gente fala na gíria, joinha, se não assume e sempre procura um culpado e coloca a culpa em alguém, coloca o dedinho aí para baixo. Bora lá? Na responsabilidade? Alguém? Estão me ouvindo?